Muito boa tarde a você que nos acompanha pelo Canal da Cidade, Canal 16, TV da Cidade em São José do Rio Preto. O programa de hoje quer convidá-lo a estar conosco durante os próximos 60 minutos para conversarmos mais uma vez sobre assuntos relevantes para esta cidade, para esta comunidade. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Paulo Scaff, presidente da Fiesp e do Senai São Paulo, que vem a Rio Preto no dia exatamente que o Senai está comemorando 50 anos de existência. Dr. Paulo Scaff, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Queremos deixá-lo à vontade para conversar. Nós temos assuntos demais para conversar, quase todos eles, se não todos, envolvendo a educação. Então eu gostaria de começar com essa perguntinha mais ou menos básica. Tem saída sem a educação, Dr. Scaff? Bom dia. Bom dia, boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Uma satisfação, um prazer muito grande estar em Rio Preto e estar aqui com você para a gente bater esse papo. Não tem saída sem educação de qualidade. Não adianta só ter escola. Escola não resolve. Escola só são paredes, cimento, areia, tijolo. Isso daí não ensina ninguém. É importante se ter a infraestrutura, mas é importante se ter o respeito, a valorização aos professores, a atualização, o treinamento, para que realmente as escolas sejam locais onde as crianças frequentem e aprendam. Se você não tiver educação de qualidade, você compromete o futuro de uma geração, de um estado, de uma cidade, de um país. Eu quero te dizer que por meio da educação, além de você dar oportunidade às pessoas, além de você dar oportunidade das pessoas atingirem a verdadeira independência, se emanciparem, a única forma de você ter independência é através do conhecimento. É o maior patrimônio que uma pessoa pode ter autoestima, ter futuro. Além disso tudo, você, por meio da educação, você resolve muitas outras questões, por exemplo, ligadas à segurança pública. Eu recebi na Fiesp, o ano passado, o rei da Suécia, que, por sinal, é casado com uma brasileira, a rainha Silvia. E naquele dia que o rei nos visitou, nós discutimos, a Suécia tem penitenciárias, 4, 5 penitenciárias que estão sendo fechadas. Então veja o exemplo de um país que investiu... Por desuso, né? Por absolutamente desuso. Exatamente, um país que investiu na qualidade da educação e fecha penitenciárias. Isso não é só na Suécia, não, na Noruega, em tantos outros lugares. O que nós estamos hoje vendo no estado de São Paulo, e eu refiro a São Paulo, porque São Paulo tem uma obrigação muito grande, é um estado rico, é um estado que deve dar exemplo ao resto do Brasil e ao mundo. O que nós estamos assistindo aqui é a má qualidade das escolas públicas, quer dizer, os professores não são valorizados, as crianças que frequentam passam de ano sem aprender, enfim. E a construção de novas penitenciárias, porque as atuais estão lotadas. Então, eu penso que nós estamos na contramão daquilo que seria o correto. Então, a resposta que eu te dou é que não tem jeito. Sem educação, você não tem crescimento sustentável. Sem educação, você não dá oportunidade às pessoas. Sem educação, você não constrói o futuro com solidez de um país, qualquer que seja esse país. E a gente comentou agora, que o Senai é uma escola que está completando 50 anos de existência e é uma escola que tangencia a profissionalização, o profissionalismo, né? Além de educar as pessoas, treina as pessoas para o trabalho também. E isso tem sido de uma utilidade muito grande para o estado de São Paulo, para o Brasil, não é isso, doutor? Não tem a menor dúvida, Rei. O Senai de São Paulo, que eu tenho a honra de presidir, assim como também o SESI de São Paulo, que eu também tenho a honra de presidir, são instituições da indústria de São Paulo que prestam um serviço altamente relevante à sociedade. O Senai, este ano de 2014, nós vamos ter 1 milhão de matrículas no Senai. 1 milhão de matrículas em cursos de aprendizagem, cursos técnicos, cursos superiores de tecnologia, educação continuada, cursos de rápida duração. Por exemplo, uma região tem falta de mão de obra para construção civil. Socorre aquela necessidade. Vai lá, abre 10 mil matrículas, 20 mil, 30 mil matrículas e forma pedreiro, carpinteiro, armador, pintor, enfim. Seja a formação de um pedreiro, seja a formação de um padeiro ou de uma costureira, ou a formação do mecânico, ou a formação de um pintor, ou a formação de um técnico que vai construir e manter aviões, ou um técnico que vai trabalhar com robótica subaquática na Bacia de Santos. Enfim, como a gente costuma dizer, tanto a Fiesp representa, a Fiesp, o Ciesp representa do pão ao avião,
como o SESI e o Senai atendem do pão ao avião também, não é? Formando mão de obra e dando oportunidade às pessoas. O Senai com foco na formação profissional e o SESI com foco na educação básica, que é fundamental também. Não adianta você querer começar com um curso técnico se o aluno não teve uma base da educação, não teve um ensino fundamental de qualidade, não aprendeu, uma dificuldade. É o que você sente hoje na universidade pública. Sim. A cota que é reservada aos alunos da escola pública não são preenchidas porque aqueles que estudam na escola pública do Estado acabam chegando e não conseguindo entrar na faculdade pública gratuita. E acabam sendo ocupado, muitas vezes, a maioria dos alunos da escola pública que estudam gratuitamente são pessoas que tiveram oportunidade de uma escola particular. Então, até pessoas que nem precisariam não pagar uma faculdade e têm essa colher de chá, estudam de graça porque tiveram o privilégio de estudar numa escola particular, porque a escola pública, lamentavelmente, não prepara adequadamente. O senhor citou alguns exemplos aí de atividades profissionais para as quais o Senai de Rio Preto prepara as pessoas. E o ano passado mesmo, no final do ano, o senhor inaugurou aqui em Rio Preto, aqui no Senai, uma nova escola, um núcleo de formação de joalheiros, que é outro exemplo de necessidade local muito específica. É verdade. A cidade hoje é um polo joalheiro expressivo, eles falam até em o segundo maior do estado de São Paulo. Quer dizer, essa escola deve estar prestes a ser colocada em funcionamento, a ser inaugurada. E imagino que resuma tudo isso, né, doutor Paulo? É essa coisa de atender a necessidade local, né? Quer dizer, a indústria estava reclamando dificuldades de provimento de mão de obra, etc. Chegou essa indústria para fazer isso aí. É isso mesmo, Rei. O que importa não é só a formação. O que importa é a oportunidade de um bom emprego, a oportunidade das pessoas ganharem bem, se empregarem adequadamente, montarem seu próprio negócio. Por isso você lembrou aí, a gente fala núcleo de joalheria, né? Isso. Parece que é uma salinha, tá? É uma escola de joalheria que é das melhores do mundo e está pronta desde o dia que inauguramos, no dia seguinte já estava funcionando. Então, hoje no Senai, nós já estamos num outro passo. A escola do Senai aqui de Rio Preto, ela foi toda modernizada. Como você lembrou, inauguramos uma nova escola no setor de joalheria e nós estamos com um novo projeto que deve ser concluído no primeiro semestre desse ano, para obras iniciarem no segundo semestre, que é um projeto que vai dobrar a escola. Hoje a escola ocupa mais ou menos 5 mil metros quadrados de construção, ela vai para 10 mil metros quadrados. Puxa. E nós vamos ter mais que 10 mil matrículas por ano quando tiver pronta essa nova escola. A ideia é começarmos a obra no segundo semestre e com um término, vamos dizer, do segundo semestre de 2014, 15, tipo o primeiro semestre de 2016 está inaugurando a nova escola do Senai. Então, isso que é novo, que é joalheria, já é um novo de ontem. Nós já estamos pensando no amanhã, depois de amanhã, com os novos investimentos. São 25 milhões que nós vamos investir para os próximos 2 anos no Senai aqui de Rio Preto. Boas notícias. Aliás, o Senai, o desenvolvimento, o próprio histórico desenvolvimento do Senai em Rio Preto tem muito a ver com a comunidade, sempre teve, né? Alguns anos atrás, há uns 3 anos, doutor Paulo, eu tive a oportunidade de escrever a biografia de um empresário local, o senhor Valdemar Verde, que foi diretor do Fiesp, Ciesp aqui na região, etc., teve uma grande ligação. E ele contou a história das lutas da comunidade local para a conquista do Senai, isso lá atrás. Que ele disse que o tipo de esforço que ele teve com o então presidente do Senai, que, se não me engano, era o doutor Ítalo Bolonha, que era uma grande liderança da indústria na época. No princípio resistiu, mas as lideranças locais aqui, não, aqui tem que ter, falava, não, mas não tem indústria, não vai precisar de indústria, como não, nós vamos formar e tal, e formou. Está aí o Senai, que tem 50 anos, formando gente e descobrindo novas oportunidades para essas pessoas. Quer dizer, sempre teve uma ligação muito grande com a comunidade, não é isso? Não tem a menor dúvida, e você lembrou aí, o Rei, uma pessoa muito especial, que eu tenho um respeito e um carinho muito grande, que é o Valdemar Verde. Valdemar Verde é exemplo para nós em muitas coisas, né? Não só como um empresário de sucesso, um homem sério, um homem trabalhador, um chefe de família, bom marido, bom pai, bom amigo, mas ele é uma pessoa que, como ser humano, é um homem que tem 90 e tantos anos. 96, se não me engano, ou 4, por aí. Eu não tenho certeza, mas são em torno de 95 anos. E ele todos os dias vai, põe o seu terno, vai para o seu escritório
em companhia, trabalha, tem o filho, o Valdemar Verde Júnior, né? E outros filhos, enfim. Então ele dá um exemplo com a idade que ele tem, não tem moleza. É todo dia no escritório e não pensa, não, você aprende com ele. Eu tive a possibilidade recentemente de almoçar com eles lá no escritório, em São Paulo. E fomos almoçar juntos. Para mim foi um dia de lição, poder ouvir o seu Valdemar Verde. Quer dizer, ele é um homem sábio, um homem que tem essa história toda e tem uma lucidez tremenda, não é? Então, realmente é um exemplo a ser seguido. E nunca perde como a gente fala humor, na né? campanha. Nunca perde o bom humor. Né? Não, sempre de bom humor, sempre sereno. Ele passa só coisas boas, essa que é a verdade. E eu tive o privilégio, quando inaugurei o teatro aqui em Rio Preto, eu fiz uma homenagem para ele. Isso. E o nome do teatro é Valdemar Verde, exatamente homenagem a ele. E é tão bom homenagear as pessoas enquanto estão nesse mundo, né? Muitas vezes se homenageia só quando as pessoas vão para outra vida, né? E o bom é homenagear enquanto essas pessoas estão aí. Então, salvo engano, inaugurei o teatro daqui em 2010, se não me engano. E isso já vai fazer mais que 3 anos. E foi um privilégio poder dar o nome do Valdemar Verde, porque realmente ele merece. Sem dúvida. Dr. Paulo Scaff, vamos falar também sobre o SESI. Entre o programa de sua visita hoje a Rio Preto e região, tem algumas notícias relacionadas com as escolas do SESI aqui na cidade, né? Está havendo uma ampliação naquela escola próxima à represa, falando assim, todo mundo aqui em Rio Preto conhece, sabe onde é. O SESI próxima à represa. Próxima à represa. E a nova escola do SESI, que vai ser construída na região norte da cidade, é isso, List? Se eu não me engano, a região norte do List já falou no nosso programa sobre isso aqui. São duas, isso, ao lado do SEST Senat, né? São duas grandes conquistas importantes para a educação aqui de Rio Preto. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Quando é que vai acontecer nessas duas escolas do SESI? Mais do que vai acontecer, o que está acontecendo. Isso já está. Hoje eu aproveitei e fiz uma vistoria nas obras do CAT, ou seja, no SESI, próximo à represa. Nós estamos construindo lá praticamente uma escola toda nova. É um prédio vertical, de piso mais 2 andares e com fundação prevendo a ampliação já para o futuro, né? Um prédio aproximadamente 10 mil metros quadrados, só o corpo principal, 10 mil metros. A construção total chega a quase 20 mil metros, porque além do prédio principal, que vai estar abrigado as salas de aula, laboratórios, todos os tipos de laboratórios. Laboratório de informática, laboratório de ciências, química, física, auditórios, salas de aula, todos os ambientes com ar-condicionado, uma escola de primeiríssimo mundo, né? Além do corpo principal da escola, tem uma quadra poliesportiva coberta, 2 quadras poliesportivas descobertas, mais um campo de grama sintética, um campo society, de futebol society de grama sintética e 2 quadras de tênis de saiba. Então, na verdade, uma infraestrutura fantástica. E vamos estar revitalizando todo o resto do CAT. Quer dizer, além dessa nova escola, a gente fala assim, uma reforma, a impressão que foi lá, pintou, ampliou uma coisa. É uma nova escola, tudo isso é novo, zero. Né? O novo prédio são 2, 3, 4, 5 quadras novas e mais o campo que foi feito novo de grama sintética. Também já aquecemos as piscinas e vamos depois revitalizar a parte restante do prédio. Além desse investimento do SESI, hoje assinei a ordem de serviço para que o mês que vem comece a obra da nova escola do SESI. Essa nova escola já poderia estar até pronta, houve um problema que nós aguardávamos a construção da infraestrutura na parte externa, na parte pública, por parte da prefeitura. A prefeitura, no final, passaram em 2 anos e pouco, não executou a infraestrutura e nós acabamos tomando a decisão de fazermos a escola na confiança, esperando que ao longo dos próximos 2 anos que a escola fique em obras, que a prefeitura cumpra a sua obrigação contratual de executar a infraestrutura na frente da escola. Tipo a infraestrutura asfalto, claro, e saída de águas de chuva, esgoto, enfim. E é lógico que seria muito interessante que já estivesse pronto. Até para a obra seria melhor. O asfalto está próximo, era só um pedaço lá. Mas, lamentavelmente,
nós aguardamos e no final perdemos 2 anos e pouco, porque a escola já podia estar inaugurada e nós iniciamos, mas pelo menos está iniciado. Então eu acho que se tivesse que elencar, eu acho que a nossa vinda hoje aqui a Rio Preto, tem todos os temas são muito positivos, mas se me perguntar qual o tema mais importante, foi esse, sem dúvida nenhuma. Assinamos hoje e autorizamos 40 milhões de investimento nessa nova escola que será construída, vai iniciar a obra já a partir de maio, com uma previsão de até 2 anos, mais ou menos, para o término dela. Isso não é só uma escola bonita, não é só instalações com ar-condicionado, laboratórios, quadras de esporte. Dentro dessas escolas do SESI trabalham professoras, professores, educadores, que são guerreiras, guerreiros, pessoas que dão um corpo, a alma, para que os alunos aprendam. Então, eu posso assegurar a você que no momento que essas obras estiverem terminadas, nós teremos as melhores escolas de ensino básico do mundo, em Rio Preto. Muitas pessoas falam assim, hoje na cerimônia, a dona Yolanda Bassiti comentou para os alunos que estavam lá, aliás, ela será a patrona da nova escola. Que bacana. E ela comentou com os alunos, olha, vocês aproveitem a escola, porque vocês estão na melhor escola de Rio Preto. Eu fiz uma pequena correção, falei, olha, quando essa infraestrutura toda estiver pronta, ou seja, nos próximos, uma parte o ano que vem, uma parte no outro ano, as escolas de Rio Preto serão as melhores do mundo, em todos os aspectos. Não haverá no mundo nenhuma escola de ensino básico, de ensino fundamental em tempo integral, ou seja, as crianças o dia inteiro na escola. Ensino médio, durante o 2º e 3º ano do ensino médio, podendo fazer um curso técnico do Senai simultaneamente. Não haverá nenhuma escola melhor do que essa em nenhuma parte, pode ser na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, aonde for, nós teremos as melhores escolas do mundo, não só em São José do Rio Preto, mas no estado de São Paulo, porque a exemplo de Rio Preto nós temos feito isso em vários cantos do estado de São Paulo. São 100 escolas novas. Aqui mesmo próximo, estamos com uma escola enorme aqui em Barretos, em construção, temos a escola em Catanduva, que eu já inaugurei, Fernandópolis, que eu já inaugurei, enfim, então são várias escolas já terminadas, inauguradas e outras que, como Rio Preto, como eu disse, por algum motivo, acabaram não estando prontas ainda e motivos que não dependiam de nós. Claro. Mas, de qualquer forma, o importante é que no ano que vem fica pronta essa da represa e a outra nova escola fica pronta no outro ano. E assim nós vamos ter praticamente, no outro ano o Senai também já vai estar terminando esse novo investimento, vamos ter um complexo de formação profissional e de educação básica da indústria em São José do Rio Preto, que de fazer inveja a qualquer alemão, suíço, japonês, americano, enfim, porque eles não têm nada melhor do que nós vamos ter aqui em Rio Preto. O senhor está dando 2 informações aí, essas 2 escolas novas do SESI, que deve estar deixando com bastante apetite algumas pessoas que estão querendo ter uma oportunidade que os filhos estudem nessas escolas também, essas escolas de excelência, né? Tal é a excelência do SESI em Rio Preto que as pessoas, imagino que haja filas para matrículas, para inscrições do SESI. Essas ampliações estão representando também aumento do número de vagas? É possível pensar nisso, doutor? Você sabe, Rei, quando você coloca o ensino em tempo integral, você dobra horas-aula ano do aluno, porque o aluno tinha meio período, passou a período integral. Então é uma grande ampliação. E vamos ter alguma ampliação. Mas o fundamental desses investimentos é qualidade, é aprimorar, não é só ampliar, entende? Então você pega uma escola, nós temos 2 centros educacionais que são muito limitados, em prédios limitados, e nós saímos disso para uma infraestrutura exemplar, ideal, em termos mundiais, no sentido de ter tudo aquilo que uma escola de ensino básico precisa ter para você ter a melhor qualidade possível do ensino básico, como os laboratórios todos, toda a parte esportiva, para você deixar realmente os alunos durante um dia inteiro na escola aproveitando. Não adianta, eu ouço falar muitas vezes, principalmente alguns políticos aí, candidatos e tudo, no momento, na época das eleições, falam ensino em tempo integral, como se fosse por decreto você falar amanhã
as escolas passam em tempo integral. Como se fosse uma canetada só. Uma canetada. Você, para pôr em tempo integral, você tem que criar toda uma infraestrutura. Os alunos têm que ter o prazer, de passar o dia inteiro na escola, tem que ter espaço, tem que ter boa alimentação, tem que ter atividades culturais, tem que ter atividades esportivas, tem que ter uma infraestrutura esportiva. Não é só você falar, olha, agora você fica o dia inteiro na escola, você não vira prisão de criança. A criança fica lá o dia inteiro, como muitas vezes acontece, falta atividade, falta professor, não tem infraestrutura esportiva, a alimentação não é boa, aí não. Entendeu? Não pode ser um depósito de criança. Um depósito de criança, né? Então, o que precisa, na verdade, é criar todas essas condições ideais, e é isso que a indústria, através do SESI, tem feito, criando as condições ideais para que os alunos que cursem o ensino fundamental em tempo integral e depois o ensino médio tenham as melhores condições possíveis. E a gente tem que buscar sempre a melhora, não é? Então, hoje é bom, vai ficar muito melhor. E, lógico, que há interesse de todo mundo, estudar numa boa escola, e principalmente para quem não pode pagar, não paga nada. E para quem pode, paga pouquinho. E cobre, no caso do ensino em tempo integral, praticamente o custo da alimentação. Não é? Então é um atrativo. Mas a indústria não vai poder resolver o problema da educação. A indústria não vai substituir o Estado. O Estado de São Paulo tem mais do que 4 milhões de alunos nas suas escolas. Então o Estado tem que melhorar as suas escolas, não tem jeito. Não é? E o ideal mesmo seria, em algum momento, as pessoas, vamos dizer, as crianças estarem bem atendidas, aprendendo, praticando esporte, estando em período integral, seja numa escola do SESI, seja numa escola do Estado, seja numa escola municipal, seja numa escola particular. Porque a educação tem que ser uma prioridade para qualquer país. A população precisa sair desse dilema, né, que ele está espremida entre o custo muito alto da escola particular e a incompetência da escola pública, como regra geral, né? As alternativas que têm surgido aí são essas aí, SESI, SENAI, algumas cooperativas de ensino, coisa do gênero. A população tem buscado alternativas, né? Mas o que ela quer é isso mesmo, né? Sair desse dilema difícil. É verdade. Agora eu quero lembrar que há 50 anos a escola pública era a escola boa. Costumava se dizer, e eu sempre ouvi isso aí, nos últimos 30 anos, 40, enfim, eu tenho 58 anos, né? Desde moleque eu ouço falar que lá atrás, a escola particular costumava se dizer, pagou, liquidou, pagou, passou. E a escola pública era a escola de qualidade. Então, se conseguiu ampliar a escola pública, naquela época era para poucos, né? Exato. Mas em compensação, a qualidade foi para o chão. É necessária a recuperação urgente, principalmente as escolas do Estado de São Paulo. Porque as escolas municipais, em muitos municípios, você tem uma qualidade bastante razoável. E alguns municípios até uma qualidade boa de ensino. Agora, as mães ficam apavoradas quando os filhos chegam no 5º, 6º ano do fundamental, de terem que saberem que no ano seguinte o filho vai sair da escola do município para a escola do Estado. Porque aí começa o grande problema. As escolas do Estado, tanto nos últimos anos do fundamental, como durante o ensino médio, são realmente, tirando algumas exceções, são de qualidade muito, muito ruim. E os próprios alunos reconhecem. Pesquisas aí mostram que os alunos respondem que passaram de ano sem saber. Isso é muito grave. Hein? Pois é, essa é uma questão, né? Essa aprovação automática. O que o senhor pensa disso? É um critério que o Estado de São Paulo adotou já há alguns anos. O aluno é aprovado automaticamente sem ter aferida realmente o conhecimento, né? O que o senhor pensa disso? Isso, o espírito, isso chama, o nome que se dá é progressão continuada. Isso. Então, qual é o espírito? É o seguinte, ao invés, quer dizer, quem implantou isso, implantou pensando o seguinte, que ao invés de você fazer a avaliação todo ano, então faz a avaliação no final do ano, o aluno está em condições, passa de ano, não está em condições, repete de ano. Então, para evitar repetentes, essa avaliação seria feita a cada 3 anos. Então daria uma chance, opa, o aluno não foi bem no primeiro ano, vamos acompanhá-lo no segundo ano, vamos recuperá-lo, de forma que no segundo ano ele se recupere. Bom, teoricamente seria uma coisa furada. Em tese a ideia Em tese a ideia não é ruim. Agora, o que acontece no Estado? Ele passa sem saber no primeiro ano, por quê? Porque a qualidade do ensino no primeiro ano já não foi boa, tá certo? Então ele já passou com deficiência
e não tem esse acompanhamento, esse reforço escolar, essa preocupação de acompanhá-lo para que ele se recupere. Aí vira um desastre, porque passa de um ano para o outro sem saber. Aí acumula a falta de conhecimento, aí passa para o terceiro ano. Depois fica uma dificuldade tremenda até para recuperá-lo. Então, da maneira que não funciona no Estado, não é que funciona, não funciona, porque para funcionar teria que ter realmente esse acompanhamento, as aulas de recuperação, enfim, de forma que o aluno não repetiu no primeiro ano e se recuperou no segundo e ficou em dia. Mas como isso não funciona, passa a ser uma coisa muito ruim a progressão continuada. Com critérios poderia ser positivo, né? Com critérios poderia. Por exemplo, os alunos do SESI não têm progressão continuada e não tem essa repetência toda. E, enfim, por quê? Porque tem uma boa gestão educacional. A coisa funciona. Como a coisa funciona, tem um ou outro caso que repete, mas é o que é normal em qualquer escola. Por que na escola do Estado tem essa seria tantos repetentes assim? Porque não está de acordo o curso. Porque se tivesse tudo funcionando direitinho, não teria o problema. Aí, para evitar esse problema, então, dá uma chance. Põe aí a progressão continuada. Vamos avaliar a cada 3 anos. Mas se você não acompanha, vira um desastre. Ou seja, 3 anos depois o aluno está aí sem conhecimento, está no terceiro ano. Como acontece em alguns casos, que a gente até tem ampla divulgação pela imprensa, de alunos que estão no 6º, 7º ano, não sabem ler nem escrever, porque foram passando de ano e lá adiante não aprenderam nem a ler e escrever. Vai se jogando o problema para frente, vai chegar à universidade, né? Aí não entra na escola pública. Isso. A pressa, o exame não entra. Não entra por quê? Porque não teve qualidade no ensino básico. Então, eu diria para você que tem que haver um choque na educação do Estado muito forte, um choque de qualidade muito forte. Tem que se pegar esses alunos todos que estão aí envolvidos no ensino fundamental, no ensino médio, e realmente encontrar caminhos e formas para prepará-los para que eles recuperem o conhecimento que deixaram de adquirir na hora certa, enfim, e haver uma mudança de forma que as coisas tem um início no novo ciclo, na qualidade do ensino. Eu entendo que a escola pública do Estado tem que ser escola em tempo integral, mas para isso ser bem organizado, criar a infraestrutura ideal para isso, estimular os professores, respeitar os professores, dar a oportunidade deles se atualizarem sempre, e aí sim você vai ter uma outra vamos dizer, um outro ambiente de ensino no Estado de São Paulo, para esses milhões de alunos que estudam na escola pública estadual. Essa falta de qualidade na gestão, na educação, não é diferente da segurança, da saúde, na infraestrutura. E é um problema de gestão mesmo, não é um problema de dinheiro, né? O dinheiro até existe, né? Dinheiro existe. Olha, para a educação, no orçamento do Estado de São Paulo são 25 bilhões de reais para o ensino básico e mais 10 bilhões para ensino superior e curso e profissionalizante. Quer dizer, você soma 25 com 10, dá 35. Na verdade, é um pouquinho mais do que 10, é uns 11 e pouco. Então, vamos dizer assim, 36 bilhões de reais tem no orçamento do Estado para a educação, seja para ensino básico, para ensino superior. Então, não pode falar que falta dinheiro. Aliás, para a segurança tem 15 bilhões e assim vai. Então, recursos tem, né? O Estado de São Paulo é um Estado rico, não pode falar falta de recursos. O que acontece é que se acaba desperdiçando, se acaba tendo gestões falhas, e a gestão falha não só você não tem resultado no investimento que você faz, como também facilita para coisas erradas. Porque quando você tem uma gestão eficiente, você tem amarração, você tem controles. Quando você tem uma gestão falha, então aí é que acontece o que muita gente assiste. Não só a coisa não funciona, não dá retorno para as pessoas, como também acaba tendo corrupção e outras coisas ruins. Por quê? Porque a gestão é que permite. Se você tiver uma gestão bem controlada, que funcione direitinho, dificulta muito também a corrupção. Sem dúvida. Eu vou pedir a sua permissão para um rápido intervalo do nosso programa e a gente volta daqui a pouco para o segundo tempo para continuar conversando com Paulo Scaff, presidente do Senai São Paulo e da Fiesp. Nós voltamos daqui a pouco, um minuto só. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui.
Quem melhor do que a TV da cidade pode falar com Rio Preto? Somos a voz e a imagem da cidade. Mais versátil, mais humana, mais comunitária, mais gente. Mostramos o desenvolvimento da cidade, discutimos as questões políticas, o esporte, a sociedade, prestamos serviço, ajudamos a comunidade. Estamos no ar 24 horas, de olho em Rio Preto, informando e divertindo. Seja nosso parceiro cultural. Acesse www.canal16.com.br. O nosso e-mail é tvdacidade@hotmail.com. Telefone 3212-2829. Fale com a gente. TV da Cidade. A TV que é sua e da cidade. Participe da campanha do agasalho do Fundo Social de Solidariedade de São José do Rio Preto. Dê alegria a quem precise. Doe o seu calor. Contamos com você. Nós estamos de volta com Opinião Cidade, aqui pelo Canal da Cidade, Canal 16, TV da Cidade em São José do Rio Preto, conversando com o presidente da Fiesp e do SESI São Paulo, do Senai São Paulo, o Dr. Paulo Scaff. No primeiro bloco nós falamos bastante sobre educação. Uma das atividades que o Dr. Paulo veio fazer aqui em Rio Preto, aqui na região, nesta sua visita, é a questão de um apoio à formação de atletas. Como é que funciona isso? O que é que está sendo feito nessa área, Dr. Paulo? Olha, nós temos um trabalho muito forte no esporte de rendimento. O SESI iniciei há 5 anos com o polo aquático. Hoje nós temos 16 modalidades em 20 equipes de esporte de rendimento. E dá exemplo a milhões de jovens, porque esporte é saúde, esporte é educação, é importante que as pessoas pratiquem esporte. Inclusive o nosso time de vôlei feminino está no próximo domingo, às 10 horas da manhã, se não me engano, às 10 horas, é o final da Superliga. Nós estamos vamos disputar com o Rio de Janeiro. Né? Se Deus quiser, eu vou estar lá acompanhando o jogo e espero trazer a taça de primeiro, o caneco de primeiro colocado aí na Superliga. Então, a gente investe realmente em esporte. Nas nossas escolas, nós temos uma grande infraestrutura esportiva. Construímos 109 quadras cobertas poliesportivas, aquecemos 50 piscinas, construímos 42 campos sociais de grama sintética, fora toda a infraestrutura que o SESI já tinha. Revitalizamos a maior parte dela e tal. Agora, como que nós podíamos contribuir mais para o esporte? Por exemplo, numa cidade que o SESI não tem uma escola. Então, nós temos um programa que chama PAF, Programa Atleta do Futuro. O PAF, você utiliza a infraestrutura esportiva da cidade. Então, você chega numa cidade que tem lá um bom campo de futebol, ou tem uma pista de atletismo, ou tem uma piscina aquecida, enfim, ou tem um bom ginásio de esportes. A gente leva a metodologia do SESI, os professores do SESI treinam os professores da prefeitura, nós uniformizamos os alunos e usamos a infraestrutura esportiva da cidade. Isso em cidades menores, cidades de porte pequeno. Olha, você 9, sabe 10 que mil eu já assinei esses convênios do PAF, do Programa Atleta do Futuro, em cidades de 3, 4 mil habitantes, e já assinei em cidade de 500, 600 mil habitantes. Então não tem, já assinei, por exemplo, no Vale do Paraíba, em Monteiro Lobato, que tem 3, 4 mil habitantes, e em São José dos Campos, que tem 500 mil de habitantes. Então é um programa, uma parceria, que independe do tamanho da cidade. Aqui na região, eu até trouxe uma colinha aqui, entre ontem e hoje nós assinamos para 1.500 alunos. Em Fernandópolis, Votuporanga, em José Bonifácio, assinei hoje José Bonifácio, Tabapuã, Cardoso, Catanduva, Monções, aqui tem um nome, Meridiano, não sei se está faltando alguma, não é isso aqui, Sebastianópolis. Sebastianópolis do Sul.
do Sul. Muito bem, dá um total de aproximadamente 1.500 alunos que nós assinamos esses convênios entre ontem e hoje. São 100 mil alunos que temos no estado, em 224 municípios esse convênio do PAF. A maior parte dos municípios não tem escola do SESI, e tem municípios que têm escola do SESI também, que não impede a gente também fazer. O caso Zé Bonifácio, eu assinei hoje. Zé Bonifácio tem uma escola, inclusive nova, que inauguramos há pouco tempo atrás, do SESI, e nós fizemos um convênio do PAF também usando a experiência, a metodologia, os professores, os uniformes do SESI e a infraestrutura da cidade. E quem sabe a gente não consiga, talvez para as Olimpíadas de 2016 não dê tempo de revelar novos atletas do futuro aí, mas para um futuro um pouco mais a médio prazo a gente consegue, né? O importante é isso, né? Essa molecada está aí, né? Pronta para isso. Talvez a gente não consiga, para 2016, colocar esses jovens que estão iniciando agora do programa Atleta do Futuro, mas a indústria de São Paulo vai colocar aproximadamente 50 atletas na Olimpíada, que são atletas que trabalham, que praticam, são atletas do SESI de São Paulo nas diversas modalidades. É o caso do vôlei, por exemplo. É o caso do vôlei, da natação, do judô, da luta olímpica. A luta olímpica não é esporte olímpico. Até o rugby. O rugby que passou a ser esporte olímpico para 2016, nós fizemos um convênio, trouxemos 12 professores do Reino Unido e formamos o ano passado 10 mil jovens em rugby. Então, lógico que não vai haver tempo de termos aí atletas olímpicos para o rugby e no ano 2016, mas a semente está jogada e começou com 10 mil. Começamos pequeno, não. Mas nas outras modalidades, nós temos 16 modalidades de rendimento, em todas elas nós vamos pôr atletas defendendo as cores brasileiras. A nossa previsão é que isso aconteça entre 40 e 50 atletas. E o esporte, sem dúvida, se entrecruza com a educação nessa promoção do cidadão, né, da pessoa humana. Tem nem dúvida. Por isso que o ensino em tempo integral, esse é o espírito. O dia assim inteiro. Como a arte, a música, o teatro. Isso, é o dia inteiro na escola. Então, a educação você recebe na sala de aula, nos laboratórios, no laboratório de química, de física, de biologia, de informática, mas você também se educa na alimentação, a forma de se alimentar, você recebe educação na quadra de esportes, você recebe educação participando de um coral ou aprendendo um instrumento musical. Essa é a educação completa e, acima de tudo, a educação através do exemplo, do bom exemplo. Porque não adianta você querer educar e dando um mau exemplo. Então, um bom exemplo também faz parte da educação das pessoas. É a educação que vai além da escolarização, né, doutor Paulo? Exatamente, vai além da escolarização. A gente forma cidadãos, melhora as pessoas, né? Isso mesmo. Você entra, por exemplo, numa escola do Senai, é muito comum você estar passando, os alunos estão lá concentrados em alguma tarefa, eles não olham nem de lado, estão lá disciplinados. E você vai encontrar uma escola limpa, em ordem, tá certo? O ambiente mostra que aquilo é bem feito, entende? Porque não adianta, eu disse isso, quando você entra numa fábrica, que já na entrada você vê sujeira, coisas relaxadas, enfim, você pode estar certo, pessoas mal treinadas, e tudo, você pode estar certo que a qualidade do produto que aquela fábrica produz não vai ser de boa qualidade. Tem a ver com esse astral aí, né? Tem a ver com o astral. Tudo é um conjunto. Não tem jeito. Uma fábrica suja não produz produtos limpos, entende? Então você tem que ter o todo combinando. E assim é a formação que nós damos no SESI, no Senai, é o todo. É aquela pessoa que não vai ter coragem de jogar um papel no chão. Pelo contrário, se vê um no chão é capaz de pegar e procurar a lata de lixo. É isso assim que você mantém. É tudo, a educação, a sua pergunta inicial, dá certo sem educação? Não dá certo, não dá certo. Para dar certo e dar muito certo, tem que ser com educação. Aí, a educação influencia em uma porção de coisas, entendeu? E quando não se tem educação, se complica uma porção de coisas. Paulo, mudando um pouco de assunto, algumas regiões brasileiras, aqui no Sudeste especialmente, entre elas o estado de São Paulo, né, tem enfrentado problemas com o abastecimento de água. A seca prolongada nos últimos meses, dos últimos anos, sei lá, provocou uma diminuição brusca das reservas de mananciais, etc. Isso tem tido problema. São Paulo já está falando em racionamento, um pouco disfarçadamente ainda, mas já estão praticando o racionamento, ou pelo menos a racionalização da distribuição de água. Algumas cidades aqui do Noroeste Paulista também têm.
Rio Preto, que não é administrado, cujo serviço de abastecimento não é administrado pela Sabesp, mas por uma autarquia municipal, ainda está se virando, mas também já tem queda de mananciais, etc. Pode vir a ter problemas diante disso. Mais uma vez, nós estamos diante de um problema de gestão também ou de dinheiro. O que aconteceu com... Não é culpa só da chuva, só de São Pedro, é isso, doutor? Sabe que eu fiz um artigo e o título que eu coloquei, São Pedro Inocente, porque ficou só São Pedro culpado. É lógico que São Pedro não tem colaborado. As chuvas foram muito bem fracas. Irregulares, né? Irregulares, não tem a menor dúvida. Mas você tem lugares do mundo que as pessoas vivem com abundância e eram desertos. Então, um estado como São Paulo, que se você sobrevoa São Paulo, você vê muita água. Faltar água é difícil explicar. E é difícil de pôr só a culpa de São Pedro. Algumas cidades do interior que têm empresas municipais e que dependem e captam em poços profundos. Ontem, por exemplo, eu estive em Votuporanga, o prefeito, o Juninho, que por sinal é um excelente prefeito, um bom homem público, com visão empresarial, ele me contava que 1/3 é de represa e 2/3 são poços profundos de 1.400, 1.500 metros. Mais ou menos no caso de Rio Preto, viu? Esses poços profundos não afetam. A falta de chuva, quando é poço de 1.400 metros de profundidade, então normalmente tem uma regularidade. E com isso, então lá uma represa também se recuperou, então ele me dizia que lá ele não sente problema nenhum. Né? Aqui em Rio Preto, eu não sei como está a situação, mas eu creio que se tem uma dependência aqui, como é que é? Quanto é 25% a represa e 75% os poços profundos. Poços profundos mesmo ou profundos não, de 80 metros? Os dois. Tem o Bauru, né, que é o mais raso. Menos profundo, mais raso, e o mais profundo, que é a maior parte mesmo. Se forem profundos mesmo, também normalmente não se afeta, então com isso você não tem problema. Agora, o grande abastecedor de água do estado de São Paulo é a Sabesp, que é a empresa do estado de São Paulo. Né? Ela abastece 364 municípios. E aí, há 10 anos atrás nós tivemos um problema, e 10 anos depois nós estamos com o mesmo problema. O governo de São Paulo, o governador de São Paulo, que por coincidência era o mesmo governador, o atual, e era o mesmo de 2004, há 10 anos, quando teve problema de água. Ele assumiu uma opção de compromisso. E, lamentavelmente, esses compromissos não foram cumpridos. Por exemplo, eliminar desperdício. A Sabesp capta 1 trilhão, eu estou falando T de tatu, 1 trilhão de litros de água por ano. Perdão, 3 trilhões de litros de água por ano. Ela capta. E ela perde 1 trilhão. Ou seja, a cada 3 litros que ela pega na represa, ela joga um fora. Até chegar na casa da pessoa, nesse caminho, cada 3, um joga fora. 1 litro a cada 3, ou seja, 1 trilhão de litros em 3 trilhões, 1 trilhão de litros é a reserva cantareira inteira. A reserva cantareira, por coincidência, é aproximadamente, quando ela está cheinha, 1 trilhão de litros. Então, teríamos 100%. Nós teríamos uma reserva cantareira a mais que certamente daria para passar esse aperto. Vai falar, bom, mas alguma perda tem que ter, é verdade. Você pode ter 10% de perda, 5%, 15%, mas não 1/3, tá certo? Então, é 33. Que oficialmente se conhece. Há quem diga que é 40%, 50%. É difícil você ter controle exato de quanto é. Mas dados oficiais mostram 1/3. Como normalmente os dados oficiais nem sempre são confiáveis, eu até acredito que seja mais do que isso. Então é um verdadeiro absurdo. E está aí o desperdício. O que é pior, a Sabesp fez distribuição de dividendos ao longo desses anos acima da determinação legal. A lei determina que você distribua no mínimo 25% de dividendos, não é, sobre o resultado. Ela distribuiu mais do que isso. Então, uma empresa que tinha que investir porque está com a sua rede desperdiçando, porque é uma rede antiga, tem tubulações de 30, 40 anos, então precisa renovar, precisa substituir. Assim como também o tratamento de esgoto. A Sabesp tem a pressa de instalar o esgoto porque ela dobra o preço da conta. Isso. Se você paga R$100 de água, põe o esgoto, vira 200. 100 de água, 100 de esgoto. Mas ela não teve a mesma pressa para tratar aquele esgoto. Então ela pega e joga nos mananciais, joga nas represas, polui. Rio Tietê, o governo de São Paulo gasta uma fortuna para limpar e o governo de São Paulo é que suja o rio. Não são as indústrias, não. Hoje as indústrias de São Paulo não despejam nada de poluição no Rio Tietê.
E nem são as indústrias que consomem dessa água, não chega a 3% o fornecimento da Sabesp para a indústria. O que é mesmo, na verdade, é desperdício e sujeira vinda provocada pelo próprio governo, na hora de poluir sem tratar em esgoto e na hora de não investir para eliminar os desperdícios. Então, se nós tivéssemos hoje o esgoto tratado, tivéssemos algumas reservas de água que não tivessem contaminadas pelo próprio governo por meio da Sabesp. Se nós tivéssemos hoje a nossa rede sem desperdiçar acima praticamente em dados oficiais de 1/3. Tolerável, né? Tá certo? Alguma coisa tolerável, razoável. E se tivéssemos tido investimentos maiores na captação, aumento de reservas, interligação entre os reservatórios, certamente, mesmo que São Pedro estivesse nos castigando, a nossa resistência seria maior. Seria possível até passarmos por essa dificuldade com algum aperto, mas com muito menos problema. O que está acontecendo, na verdade, é que nada disso foi feito, há um tremendo desperdício, o tratamento de esgoto não acompanhou as instalações que foram feitas de captação de esgoto, houve poluição e agora estão falando de usar o volume morto. O Rei, não pode chamar de volume morto, tem que chamar de volume vivo, porque é nesse que eles chamam de volume morto que tem peixes, tem plantas. É simplesmente abaixo do nível, né? Então aquilo lá não é volume morto, é lá que estão os peixes, estão as plantas, entendeu? Enfim, e além do que tem uma certa dificuldade, porque se fosse fácil utilizar, não seria volume morto, tá certo? Então, é tudo feito de uma forma mal planejada e de última hora. Então, lamentavelmente, o governo de São Paulo aí tem culpa da falta de água. Tem que ser claro, porque as pessoas acabam sendo enganadas. É que nem segurança pública. De quem é responsável pela segurança pública? De vez em quando você pergunta ao cidadão, ele pensa que é o prefeito, pensa que é o presidente da República, o ministro da Justiça. Não. A responsabilidade de segurança pública é do governador do Estado. Sem dúvida. O governador do Estado do Rio Grande do Sul é o responsável pela segurança pública no Rio Grande do Sul. O governador de São Paulo é o responsável pela segurança pública em São Paulo. Se vai bem, parabéns para o governador. Se vai mal, é responsabilidade do governador. Cabe a ele assumir e resolver, e não distribuir para outros. E a água da Sabesp? Esse problema, se o Estado, se a Sabesp não teve uma boa gestão, distribuiu dividendos acima do que deveria, não investiu para evitar desperdícios, para tratamento, para aumentar a captação, a falha e a responsabilidade é do governo de São Paulo. E o governo tem um governador, tem um responsável. Sem dúvida. Eu sou responsável pelo SESI, pelo SENAI, pela Fiesp, pelo CIESP, de coisas que acontecem de bom e coisas que possam ter, falhas que possam ter. Entende? Então não pode, quando tem notícia boa, aparece o governador. Quando tem notícia que não é boa, então fica invisível. Não pode ser assim. Porque se o responsável não se identifica, fica um negócio, parece ser irresponsável. E aí, onde não tem responsabilidades, não tem resultado. Tem que haver realmente um compromisso de resolver. Onde tem problema, tem que resolver, né? Doutor Scaff, infelizmente o nosso horário já vai se aproximando do fim. Você vê que a gente começou a conversar aqui, começou a prosear. Passa rápido, a coisa passa sobretudo conversando com assuntos tão relevantes quanto esses que a gente conversou aqui, né? Para terminar, nós estamos em 2014. O senhor me parece em vésperas de colocar o seu nome ao julgamento da opinião pública para uma disputa política no estado de São Paulo. É isso mesmo? O que o senhor diz disso? O que a gente tem aí pela frente nesse cenário de político? Ô Rei, você sabe que eu fiquei, como muita gente faz, eu fiquei reclamando dos políticos boa parte da minha vida. Eu diria quase até há muito pouco tempo atrás. A gente reclama, a gente se decepciona com a gestão pública, com a falta de respeito às pessoas, com a falta de qualidade das escolas, falta de qualidade nos investimentos, agilidade nos investimentos, qualidade na segurança pública, na saúde, enfim, a burocracia tremenda, o quanto que o Estado está atrasado. O Estado, você entra numa repartição pública e entra numa agência bancária, você vê na repartição pública o atraso. E você vai numa agência bancária, por exemplo, você vê lá tudo informatizado, pessoas bem treinadas, um bom ambiente, tá certo? Então o Estado parece que vive 1980.
E a sociedade, todos nós, estamos em 2014. Nós precisamos trazer esse estádio de 1980 para 2014. Para o século XXI, né? Para o século XXI. Então, eu acabei um dia chegando à conclusão que não adianta ficar de fora reclamando. E por essa razão que eu aceitei e ingressei na política, me filiei a um partido político. Eu, até 54 anos, tenho 58 anos de idade. Até 54 anos de idade, eu não tinha tido nunca uma filiação partidária na minha vida. Aí me filiei a um partido político. E é verdade, sim, o PMDB, sou filiado ao PMDB. O PMDB tomou uma decisão irreversível de oferecer uma opção a São Paulo, este ano, nas eleições de outubro. Nós estamos há 20 anos com os mesmos partidos e com as mesmas pessoas governando São Paulo. Ótimo, temos coisas boas no Estado, essas devem ser até ampliadas. E os problemas que existem são os mesmos de 10, 15 anos atrás. Isso mostra que quem está cuidando não está dando conta de resolver. Então você precisa pôr novas visões, um outro jeito de se fazer as coisas para buscar resultados melhores. Então eu vou estar até o dia 30 de maio nas minhas funções como presidente das entidades todas, da Fiesp, do SESI, do SENAI, do CIESP, e eu entro com pedido de licença. A partir de 2 de junho estou à disposição do PMDB. Todas as convenções partidárias serão em junho, do dia 10 ao dia 30. Então nós deveremos ter a nossa convenção, a convenção do PMDB em meados de junho, onde vai ser oficializada a candidatura ao governo de São Paulo, dando uma opção a mais ao eleitor de São Paulo para as eleições de outubro de 2014. Paulo, boa sorte nessa nova empreitada aí, sucesso e obrigado pela presença em nosso programa. Volte sempre que estiver passando aqui por Rio Preto. Vamos conversar sobre assuntos tão importantes quanto esses que nós conversamos hoje aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, Rei, te parabenizo pelo seu programa, pelo seu trabalho e agradeço a todos que nos acompanharam aí durante a nossa conversa. Muito obrigado e felicidades. Tudo de bom para você. Agradecimentos a você também que nos acompanhou em casa em mais esta edição do Opinião Cidade, convidando a estar conosco novamente amanhã a partir das 12 horas aqui no Canal 16. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.